escola estuda isso, mas a explosão, ela não constrói nada, a explosão ela destrói. Pega uma rasga-lata e bota dentro de um tijolo para ver se ela constrói alguma coisa, ela quebra tudo. É ou não é verdade? Então há um Criador de todas as coisas, né? Então é Deus, esse que nos protege, esse que nos dá saúde, esse que nos dá, né, alegria na sua presença. Davi, né, naquela ocasião dizia: o que darei eu ao Senhor por tantas coisas que Ele tem me dado, reino, mulheres, riqueza, né? E ele ali se pergunta: o que é que eu vou dar? Não tem nada que eu consiga dar a Ele que consiga pagar aquilo que Ele fez por mim. Então, o que é que eu vou dar a Ele? Eu vou dar a Ele a minha adoração e os meus votos que eu tive ali quando eu recebi a Ele como meu legítimo Salvador, como o meu Criador, como o meu libertador, né? Então, irmãos, isso é muito interessante. Eu sei, eu já passei muito por isso, de chegar na igreja e não conseguir adorar o Senhor por causa dos problemas, por causa das lutas, por causa das dificuldades. Mas hoje, de manhãzinha eu já vou arrumar minhas coisinhas ali, já desejando, já almejando no meu coração chegar esse horário para mim estar sentadinho recebendo aí, ou estar aqui falando algo da parte do Senhor para vocês. Então se alegre, tá certo? Olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Pode ter certeza que a Bíblia diz assim: sendo tu, sendo mal, sabe, dar coisas boas até os filhos, que se pedir um pão, você não vai dar um pedaço de pau. Avalie Deus que é bom, né? Então quando nós nos direcionamos a Ele, Senhor, eu sei que a tua vontade é boa, eu sei que a tua vontade é perfeita, eu sei que ela é agradável, mas não está legal não para mim, Senhor. Eu preciso de mais espiritualidade, eu preciso mais crescer na tua presença, mas está doendo. Eu tenho certeza, irmão, como Ele vai afrouxar mais o parafuso, Ele vai tirar mais um pesozinho do fardo, porque a Bíblia diz que Ele não dá fardo que nós não podemos levar. Basta só nós nos direcionarmos a Ele em espírito e em verdade. Amém? Agora você vai ficar com a palavra de Deus. Faça com que essa palavra fique tatuada no seu coração, né? Porque a partir do momento que nós não temos essa palavra no nosso coração, a Bíblia diz que o coração, quando ele fala do coração do homem, ele fala do coração em geral, homem e mulheres, é enganoso quando essa palavra não faz parte. Davi diz assim: a tua palavra eu escondi, guardei no meu coração para não pecar contra ti, para não pecar contra meu irmão, para não pecar contra minha irmã. Enfim, né? Quando essa palavra está no nosso coração, nós tentamos fazer a coisa certa, porque nós estamos ainda nesta terra, não é fácil, é muito difícil, nós temos sentimentos, né? E a Bíblia diz que nós, sendo mal, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, né? Então nós não somos coisas boas, nós estamos aqui nos preparando para receber aquele lugarzinho que Cristo disse: vai eu subir e preparar lugar. E nós comentávamos aqui junto com a bispa Zelma aqui, e vendo, cadê o cabeludinho? Essa criança brincando para lá e para cá. Se o nosso coração não tiver que nem de uma criança dessa, é duro dizer, mas nós não vamos ver a cidade celeste. E a Bíblia diz lá em Apocalipse: não vai ter mais dor de barriga, irmão João Paulo, não vai ter mais suor, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada, é só alegria. E os anjos cantando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Também então se alegra na presença do Senhor, escuta a palavra e guarda no teu coração. Vem para cá, pastor Mauro, vem para cá, bispo, orar pela vida do seu esposo. E eu aqui encerro a minha participação para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Deixa eu subir aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, toma a vida aqui do teu servo, Senhor Jesus, que tu venha repreender, Senhor Jesus, todo o mal, toda a fúria do inimigo, repreende toda a seta, Pai. Pai, toma ele, Senhor Jesus, toma cada família, Senhor Deus, que aqui está, Pai. Pai, usa teu servo, meu Deus, cobre ele com teu sangue, derrama da tua unção e derrama do teu bálsamo, Senhor Jesus, sobre a vida dele, meu Deus. Repreende todo o mal, Pai, que não seja, Senhor Jesus, ele a falar, e sim teu Espírito Santo, Pai, usa, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes na presença de Deus? Que bom, né? É sempre bom. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, eu começava a me aprontar 3 horas da tarde. Eu morava no centro da cidade já. E começamos um trabalho aqui na cidade de Funcionário, há mais de 20 anos atrás, bem mais. E era dentro de uma garagem, né? Valeu. Água de coco, né? Amém, obrigado. Aí eu acordava no domingo já ansioso para ir para o culto. Eu estava começando meu ministério e 3 horas já me arrumava. E eu descia na cidade de Funcionário, e essa casa onde tinha uma garagem é que a gente estava começando um trabalho ali, que era da Igreja Batista, lá próximo ali, o Lago do Jacaraí. Então, a minha perspectiva quando eu ia para o culto era sempre de renovação, né? Eu ia sempre querendo algo novo. Eu estava cheio, né, assim de curiosidade. Eu estava precisando muito de Deus, e tudo que me falavam de igreja, né, de reunião, eu queria ir. Então, lá eu comecei, né, o meu encontro com o Senhor. E geralmente quando a gente se prepara para ir à igreja, a gente quer ser renovado, né? Quer receber uma palavra, mesmo que seja de exortação, mas que essa palavra venha ter uma profundidade espiritual dentro da nossa vida, sabe? Essa é a finalidade da congregação. Foi a única referência, irmãos, que Deus deixou aqui na terra. Foi a única referência como sinal, né, que a presença do Senhor está entre nós, que foi a igreja. A igreja é uma referência de Cristo aqui. Às vezes a gente se engana, né? Pensa que a igreja é qualquer coisinha, e acha que o templo maior ou o templo mais sofisticado, nesse está a presença de Deus. Mas o Senhor declara na sua palavra, quando nós pisamos num lugar onde há 1 ou 2 ou 3, ali está a sua presença. E é assim que nós, irmãos, precisamos estar convicto que a igreja é um lugar de adorar a Deus. Aqui é uma casa de oração estabelecida pelo Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos compreender que quando alguém vem aqui, entre vós aqui, entre 100, entre 10, entre 20, sempre tem uma pessoa aqui que quer receber algo de Deus, sim ou não? Eu venho aqui porque eu quero receber algo de Deus. Mas hoje nós temos hoje muitas opções para adorar a Deus. Tem muitas logomarcas, né? Tem muitas organizações, né? E muitas igrejas onde você pode escolher a igreja para o seu gosto. Essa é a realidade. E eu vendo, né, um documentário curto de Elder Richard, se não me engano, era um pastor, irmãos, acredito eu, missionário da Presbiteriana, de 86 anos, já faleceu. E uma vez perguntaram dele o que era fé, né? O que era fé, o que era você estar aqui hoje, irmãos, né? E ver essa fé acontecer dentro de você. O que é fé para você? Aí ele respondeu e disse bem assim: é muito relativo. É muito relativo. A fé que um rico tem, que um pobre tem, que um miserável tem, é muito diferenciada uma da outra. Lá na Nigéria, por exemplo, onde eu sirvo, onde eu estou trabalhando, ele dizia que a fé daqueles homens era a última fé que eles tinham, era a fé da morte. Eles iam para a igreja, irmãos, né? Sabendo que talvez amanhã eles não estariam mais lá, porque a Nigéria até hoje é perseguida, porque é um país que praticamente todo é muçulmano. Era uma fé onde eles viviam num lugar onde não tinha infraestrutura, não tinha esgoto, onde as pessoas morriam de doenças e morrem de doença até hoje, e também morrem de fome. Mas o pastor Elder dizia bem assim: mas eles, quando ia para a casa do Senhor, né, ele dizia: oba, hoje tem culto, hoje é domingo. E ele dizia que a fé relativa daquelas outras pessoas que tinham tudo, que tinham todo o seu conforto para adorar a Deus,
Eles diziam bem assim: ai, hoje tem culto, né? Quantas vezes, irmãos, eu não encontro essa resposta quando eu estou evangelizando, né? Ah, pastor, é hoje eu tenho um encontro, aí eu não estou nem preparado, eu não estou bem. Ah, logo hoje. Pois lá na Nigéria, quando era domingo, ele dizia: oba, hoje tem culto. E ele saiu naquela ansiedade. Muitos moravam quilômetros, 10 léguas da igreja e vinham a pé, irmãos. E as suas humildes ofertas eram meio quilo de trigo, né? Um fruto qualquer que a terra dava para eles. E eles não sabiam que se amanhã eles estavam vivos ou não. E se alguém por acaso colocasse uma arma na cabeça de um daqueles servos, daqueles membros do pastor Elder Richard, e de repente dissesse para ele: aí, você vai servir a Deus ou vai continuar nessa igrejinha aqui servindo, né, esse Deus, ou vai servir ao diabo, tipo assim? E eles respondiam: eu vou continuar servindo a Deus, e pode me matar que eu vou ao encontro do Pai. Convicção de fé é isso, irmãos. É tremendo. Sempre quando eu venho na casa do Senhor, eu venho dar o melhor para Ele. É a única coisa que sobrou, irmãos. É esse lugar para nós adorarmos ao Senhor Jesus. Amém? Então, repita-se comigo: hoje eu vim adorar os santos dos santos. Oh, Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 21, 25. Aleluia. Naqueles dias não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava mais reto. Em outras versões, até mesmo em Juízes capítulo 17, versículo 6, eu devo estar inserido esse mesmo texto, né, que diz assim: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Ok? Agora imagina, né, uma cidade aonde não existe um administrador, seja ele um rei, seja ele um prefeito. Imagina uma empresa onde todos mandam, onde não existe um gerente, onde não existe uma pessoa que foi ali direcionada para trabalhar com determinado departamento, por exemplo. Imagina se todos ali fossem responsáveis, como não seria? Ou bagunça, né? Porque cada um fazia o que lhe era correto, o que lhe parecia certo. A palavra parecia não quer dizer que é certo, parecia certo, mas não era certo. Por isso que existem os poderes, irmãos. Tem o legislativo, tem o judiciário. Qual é o outro? Tem o poder legislativo e o judiciário, né? Tem os 3 poderes, né? Toda nação tem esses poderes. Existem os setores dentro das organizações, né, governamentais, e dentro das organizações espirituais também, que é o primeiro setor, que é o setor público, que são as prefeituras. O segundo setor é o setor empresarial, onde existem as empresas, a Coca-Cola e tudo. E o terceiro setor são as ONGs, né? Para que isso? Para que haja uma organização, né, dentro de determinadas organizações, e que haja também uma organização no nosso país. Agora imagina nesse período aqui, onde Israel, irmão, estava sem rei. Olha só,
Esse livro de Juízes aí, se você espremer, sai sangue dele, né? É um livro sofrido. É um livro muito sofrido. Foi um período muito difícil, irmãos, para aquele povo. Por que foi um período difícil? Porque não havia rei. Foi instituídos juízes, né? E a cada tempo que o povo desobedecia, que o povo, né, não temia Deus, se levantava um juiz, e foram vários, eu acho que uns 13 ou 18 juízes no decorrer desse tempo, né? E o que nós percebemos aqui na história desse livro, que Josué que foi escolhido por Deus, irmãos, para conduzir o povo, mas Josué errou, porque ele não fez um líder. Amém? Enquanto Moisés, né, caminhou direitinho, Moisés fez o que fez grandes milagres e tudo, preparou Josué, e Josué durante toda a sua caminhada, né, não fez o que era correto, e não preparando um líder. Se você quiser estudar, você deve saber, uma igreja aqui bem madura nesse contexto Bíblia, né? Então você vai perceber que não houve um líder depois que Josué morre, depois que Josué envelheceu, né? Depois que Josué passou o seu período de grandes vitórias, de grandes conquistas, depois que ele morre, não tinha ninguém para substituir ele, irmãos. É forte, né? A pior coisa para um homem, para uma família, ela não preparar uma família para o futuro, sabe? Quantas famílias eu não conheço, irmãos, que constituíram impérios, casa, carros, terrenos, ações, mas estão se acabando tudo agora, porque não prepararam nenhum filho para dar continuidade em tudo aquilo que um pai, que uma família conquistou. Por quê, irmão? Porque não houve uma preocupação em constituir um líder. Então Josué, irmãos, teve tempo suficiente para preparar um líder, mas ele não preparou um líder. E o que aconteceu com isso? Que vieram 400 anos de peleja, historicamente, teologicamente, 400 anos de peleja. E olha como a coisa é simplificada. A coisa é simplificada, porque Jesus passou 3 anos de ministério. 3 anos de ministério de Cristo. E ele se preocupou em fazer o quê? Discípulos. E só fazer discípulos não, ensinando. Irmão, não adianta formar se você não ensina. Você tem uma nação pobre, fraca, fracassada, né? Nós percebemos aqui no livro de Juízes capítulo 1, versículo 1. Como é que diz a tua, Jonilson, aí, os irmãos acompanhados? Está vendo? Eu poderia dar o tema para essas pregações, líderes paternos, né? Quem são, o que nós estamos formando na nossa família? Quem são as nossas lideranças? Eu sempre falo aqui que eu, graças a Deus, eu e minha esposa, a gente está feliz pelo que a gente já formou, sabe? Eu tenho certeza que a minha continuação já está preparada. Eu nem esperava isso, mas talvez a dureza do meu coração, sabe? O não que eu dizia para os meus filhos, a autoridade que eu usava com eles, ensinando, e as pancadas que eles pegaram, as quedas que eles pegaram, que eu não podia estender a mão porque eu não tinha condição, isso ensinaram eles serem liderança até hoje. Eles são liderança, em nome de Jesus. Depois que Josué morre, presta atenção, irmãos, depois que Josué morreu, o povo de Israel foi à presença do Senhor, amém? Para receber instruções. Eles fizeram certo ou fizeram errado? Eles não tinham opção, não tinham nenhuma preparação. Eles apelaram para Deus. Para quem que nós vamos apelar? Que nós estamos sem líder.
O nosso líder morreu. Então, para receber instruções, qual de nossas tribos deverá ir primeiro guerrear? Aí veio as dúvidas, né? Quem é que a gente manda primeiro para morrer? Você? Amém. Quem a gente manda primeiro para guerrear contra os cananeus? Guerrear contra cananeus para Josué era a coisa mais simples do mundo, irmão. Não é? Era um líder de guerra, de batalha. Vem com Josué dançar em Jericó, né? As canções vocês viram naquele tempo, né? Aleluia. Ele tinha estratégia de guerra, irmão. Diz que a muralha de Jericó, irmão, era tão larga, mas tão larga, mas tão larga, irmão, que ela não conseguia rompê-la, só tinha que cair para baixo. Tamanha era a fé de Josué. Jamais aqueles homens iam derrubar aquela muralha. Mas o Deus que estava com ele fez com que aquela muralha ruísse para baixo. Amém? Perguntaram os israelitas. Amém? Olha só, gera-se uma dúvida aqui. Aconteceu após a morte de Josué, foram dúvidas. E a mesma dúvida eu pergunto, e a mesma pergunta eu posso fazer para você, né? Eu posso fazer para você também. Se você tem alguma dúvida, por exemplo, como dar continuidade à família segundo o coração de Deus. Amém? Que estava se formando ali uma nova nação, que estava se formando ali eram famílias. E eu pergunto para vocês, como vocês vão dar continuidade às suas famílias, irmãos? Segundo o coração de Deus, porque fazer família é muito fácil. Fazer menina é muito fácil, ainda mais agora com esse auxílio, meu. Né? Aratuba, Mulungu. Tem gente lá que a gente conhece, viu, Nayana, que ganha 4 mil reais para fazer um menino. Não sei se já parou esse auxílio, né? Não sei se ainda tem. Fora o auxílio mensal, né? Fazer menino é fácil. Fazer família é fácil. Você casa, põe uma aliança no dedo, os dois saem andando. Daqui a pouco vem um menino, vem 2 meninos, vem 3 meninos. E aí, como é que está sendo a preparação dessas crianças? Preparação de líderes começa em casa. Aqui a gente se vê 2 horas corrida. Não dá tempo para a gente fazer muita coisa aqui não. Mas dentro da sua casa você tem 24 horas, irmãos, por dia. 24 horas por dia para administrar a sua casa, para falar com os seus filhos, para dar um direcionamento, para dizer o que é certo, para dizer o que é errado para eles. São 24 horas, aqui não. Por isso que nós não podemos atribuir, né? Atribuir a culpa dos nossos filhos, os problemas dos nossos filhos aos próprios pastores, né? O jogo está vendo aí como é que é, né, Diogo? É cedo, camarada vai na sua casa. Eu tinha amigo aqui nesse Tancredo Neves, uns 20 anos atrás, que enterrou morto dentro do carro dele. Um pastor que eu conheci aqui, pastor Zé Carlos, se não me engano, ele tinha um gugelzinho. Mauro, eu já fiz de tudo nesse Tancredo Neves, nessa igreja. Eu já fiz de tudo aqui, era tanto problema. Eu tive que resgatar morto no meio do mato, botar nesse carro, levar para o necrotério. Naquele tempo podia, hoje não pode, né? O pastor sofre, irmãos. Mas a educação dos seus filhos, a educação dos nossos filhos pertence aos pais. Tudo começa lá. Tudo começa em casa. O meu filho, uma vez, ele quis tomar a lata de leite sozinho, uma caixa de leite. E o leite era para de manhã e era para tarde, tinha mais menino para tomar leite. A mãe dele fez ele engolir o leite todinho. Até hoje ele tem trauma de leite, porque ele não soube repartir. Ele fez mal um escândalo. Tu quer comer o leite, então vai comer todinho, tomar o leite, né? Você está entendendo? Parou, deu um trauma na cabeça dele. Nunca mais ele quis ser egoísta e querer as coisas só para ele. Coisas de famílias, irmãos, são assim. É por isso que o povo aqui ficou sem rumo, ficou sem norte, não sabia para onde ir. E nós pagamos, uma conta alta. Nós não, eles lá, né? 400 anos. Foi o período exatamente que esse povo não sabia o que fazer. Simplesmente porque Josué errou, irmão. Ele não se preocupou em fazer líder. Ele não se preocupou em fazer liderança, né? É
forte, né? Esses textos que a gente vai lendo, Deus vai nos revelando, né? Com uma simplicidade tão grande. Poxa, Josué citado na Bíblia como um camarada temente a Deus, que não perde batalha. Mas todos nós somos submissos a errar. Todos nós somos submissos, mas também todos nós somos submissos a pagar a conta. Pague a conta, irmão. Um dia a conta vem. Um dia você vai pagar aquilo que você comprou além das suas possibilidades. Um dia a conta vem. Dar continuidade a uma família segundo o coração de Deus é seguir o exemplo dos pais. Amém? O pastor aqui é o mentor. Os pastores, os irmãos que estão aqui, eles estão aqui para quê, irmão? Para ser o pai espiritual. Amém? O que é pai espiritual? Aquele que intercede, aquele que ora, aquele que vai até na sua casa. O que o irmão tem? Está acamado, está entre a vida e a morte. Ei, eu vou lá, né? Não, o irmão está passando necessidade, ele não tem nem o que comer, não vou nem orar na casa dele. Eu vou lá e levo uma cesta básica. Tenho que orar lá. Vou orar para quê, irmão? Eu vou lá e dou a cesta básica. Não é assim? Esse é o papel do pai, né? Espiritual. Amém, irmãos? Mas o pai paterno, que é você tem, irmãos, a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Porque eu já cuido de 30 filhos. Eu cuido de 30 filhos, irmãos, na casa de recuperação. E todos eles com problema de paternidade, problema de abandono, problema da mãe dar tudo para eles. Dá tudo, irmão. Dá tudo. Filhos criados com vó, né? Onde o pai e a mãe dava, sabe, tudo que ele queria dava. Aí quem está pagando a conta é eles, né? Pago lá a casa. E a gente tem que cuidar deles, irmão. E a gente cuida com todo carinho. Não é meu filho de sangue, né? Então eu converso, choro no meu colo, se abrem, né? Literalmente ali pra gente. E diz o que fizeram. E no fundo ele diz: a culpa é da minha mãe. Não, a culpa é sua. A culpa é do meu pai. Não, a culpa é sua também. Você tem uma parcela de culpa nisso, irmão. Porque nós que somos instruídos, irmão, nós precisamos entender o que significa caráter. Caráter, comportamento. É uma coisa que não se compra. Ah, seria tão bom se eu fosse lá da Pague Menos. Falava até com meu amigo Hermes. O Hermes, fala lá com um desses gerentes que tu conhece da Pague Menos, vê se a gente tem aí um desconto melhor, porque eu quero comprar 50 caixas de caráter. 50, que cada uma tenha pelo menos umas 50 cápsulas lá para me sair espalhando. Davi, todo mundo pensa que Davi adulterou, Davi matou não sei quem e fez isso tudo. Mas ele tinha uma coisa: caráter. Ele assumia o que ele fazia. Ele dizia: eu errei e acabou-se. E aí, Senhor, eu errei e acabou-se, Senhor, errei. Tu que me deste reinos, tu que me deste autoridade, tu que me deste tudo, tu pode tirar tudo, mas não tira de mim o teu espírito. Sabe o que significa isso para Deus? É ser muito homem, é ser muito macho. Ainda disse para Salomão: Salomão, tu vai assumir. Salomão, tu vais assumir o meu reinado. Tu vais assumir o meu reinado. Mas te prepara, Salomão, porque vão dizer que o teu pai adulterou, que o teu pai matou, que o teu pai predestinou o assassinato do marido da minha atual mulher, e etc, 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 irmão, né? Aí ele orienta o seu filho e diz: olha, vão falar isso tudo do teu pai, mas seja homem. A expressão, se você for ler no texto, você vai perceber que ele orienta o filho a ser homem, irmãos. O que está acontecendo hoje no Brasil? O que está acontecendo no mundo? Sem preconceito. Gente, uma coisa que eu não tenho é preconceito, viu? Por que a mulher
tomado posse, né, aí na sociedade? Por que a mulher está sendo esposa, está sendo marido? Por que ela tem feito tudo? Por que ela tem sido motorista de caminhão, pedreiro, pintora, eletricista? Por que a mulher está tomando muita posição dentro da sociedade, irmão? Porque muitos homens estão deixando que a mulher tome essa posição. Mas não é porque ela quer, não é só isso não. Elas querem, ela tem capacidade. As mulheres têm essa capacidade. Mas é talvez porque o homem perdeu esse controle. Porque o Senhor nos deu a autoridade para a gente dominar todas as coisas. É sério, né? Não é forte. É porque só que eu vejo, irmão. Aonde eu vou, nas organizações onde a gente reúne, faz palestras assim, sabe, com 10, com 15 pessoas, só o que a gente vê é só mulher. Mulher. É só mulher, irmãos. Vocês já prestaram atenção, quando eu falei no setor 1, setor 2, setor 3, que são as organizações governamentais de uma nação, o setor 3 que fala de ONGs. Vocês já ouviram falar em ONG de proteção ao homem? Já viu, João? Não, nunca, né? ONG fulano de tal, que protege o homem careca, né? Homem fulano de tal, que protege o homem calvo ou negro. Não, nunca vi, sem brincadeira. É bom até eu ver isso aí, né? Porque eu ando muito nessas coisas. Ver se tem alguma ONG que nos protege, pelo amor de Deus. Mas ONG de mulher é só o que tem. A mulher afro, né? A gente não pode nem falar todos os nomes aqui, né? A mulher que tem problema de câncer, né? ONG que né, vai em busca de recursos para as mulheres que têm problema, né, de câncer em todos os níveis e tal. São centenas, dezenas de ONGs, é um monte de ONG, gente. Mas sabe o que é isso? Porque a mulher está correndo atrás do seu direito. Porque a mulher está correndo mais do que o homem. Me desculpa, viu, galera? Tá bom? Me desculpa, né? Eu estou falando isso aí, mas eu estou só, né? Para que a gente possa entender sobre essa questão que a mulher está tomando posse dos seus direitos, né? O que acontece, por exemplo, né? O que acontece quando antigamente o galego batia na porta de muita gente? Pá, 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 pá. Aí estava o marido e a mulher lá, os meninos, né? Aí quem está aí? Ah, é o galego. Aí primeiro ou manda o menino ou manda a mulher. Menino, para essas coisas é ótimo, né? Ainda manda o menino mentir. Mamãe, o galego está aqui. O menino esqueci, ó. Você não disse que a tua mãe não estava aqui, rapaz? Aí diz pro pai, né? Ó, vai lá resolver essa parada aí, rapaz. Ah, vai tu, mulher. O menino briga na escola, né? Não são todos pais. Eu estou falando uma realidade que eu vivo, tá entendendo? Com classes sociais diferentes. Quando o menino briga na escola, manda quem? A mãe. E o pai, e o filho vai criando uma paternidade, viu? Baseada nisso. De quem protege ele? A mãe. Embora a gente sabe que as filhas aqui, as meninas têm assim, né, uma intimidade mais com quem? Com os pais. A intimidade do Cicinho, por exemplo, não é muito com o Cícero, e sim com a mãe. E vice-versa, né? As filhas mulheres gostam mais dos homens, e os filhos homens, né, gostam mais, é o contrário, né, das mulheres. Você está me entendendo? Sim ou não? Amém, né? Irmãos, nesse período todo onde Josué, né, deixou de fazer, né, essa liderança, olha só o que diz o texto: com o tempo foram perdendo a presença de Deus. O fato da gente estar na igreja, irmãos, a gente sem perceber, a gente perde a presença de Deus na nossa vida. Como perde? Ou como perde, né? O que diz o texto aqui em Juízes capítulo 2, versículo 10, irmão? Olha só as gerações que nós estamos formando.
Preste atenção, irmão. Olha só que geração nós estamos formando. Finalmente morreram todos o que pertenciam àquela geração. Morreu todo mundo. E foram reunidos aos seus pais, e surgiu uma outra geração, né? Essas gerações vão morrer, vão surgir outras. E eu não quero carregar essa culpa sozinho, não. E nem vou carregar. E que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. Em outras palavras, irmão, a próxima geração que veio não conhecia a Deus e nem o que os seus pais do passado faziam. Adoravam. É forte ou não é, irmão? Se você entender, né, a precisão desse texto, e também congregado a toda a geração, a seus pais, e a outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor. Mas essa geração vai deixar de se levantar? Não, ela vai se levantar sim. Não pense que as igrejas futuras, as gerações não vão se levantar. Elas vão se levantar sim, mas elas não conhecem a Deus. Isso já fez chorar, irmão. O que será da nossa próxima geração? Nós estamos esperando um grande avivamento. Eu não sei se vem através de nós ou das novas gerações. Eu não sei se essa segunda ou a terceira ou a quarta. Pode até demorar. A de Moisés foi 400 anos. Então esse povo, irmão, esse povo, infelizmente, né, que estão sendo construídos hoje com um caráter de uma personalidade muito perigosa, estão se tornando um povo ritualista. O que é um povo ritualista? Que obedece um ritual. É um ritual da arca, é um ritual da folha seca, é um ritual do sal grosso, sabe? Onde a presença de Jesus vai cada vez mais vai ficando para trás, onde as pessoas não querem mais Jesus. É uma geração onde ninguém respeita mais ninguém, irmãos. Um povo desobediente, irmão. Filhos que o pai não pode falar uma palavra, que eles vêm para cima. Para onde eu vou contar qualquer hora o mistério da acerola para vocês, né? Porque a Bíblia diz que os sinais nos seguem, né? E Deus determina vários sinais para vocês. É o da acerola, que eu até falei para você, né? Eu estou na 5ª ou 6ª casa, e cada casa que eu vou tem um pé de acerola, e cada pé de acerola está cheio de acerola, tudo vermelha. Os sinais seguem aqueles que creem. E se você crer, você vai colocar a mão em demônio, e demônio vai cair, irmãos. São os sinais. Os sinais que seguiram o povo hebreu no deserto. Aquela nuvem é um sinal de Deus. Esses sinais nos seguem. Aleluia. As pessoas foram perdendo respeito com as coisas de Deus, irmão. As coisas de Deus. Eu sempre digo que o sagrado tem que estar em nós, não tem que estar nas coisas, porque você vê o sagrado nas coisas, mas não vê em você. Mas você tem que perceber, entender que a casa do Senhor é um lugar santo, é um lugar de oração, não é um lugar de você lavar roupa. Quer lavar roupa? Lava em casa. Entenda isso. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque nós precisamos construir uma geração de vitoriosos, uma geração de jovens, irmãos, segundo o coração de Deus. Aleluia. Eu sinto muito eu dizer para vocês, mas eu sou daquele tempo, e olha que eu não sou velho não, viu, cara? Mas eu sou daquele tempo, irmãos. Se eu tivesse na sala de casa, e tivesse 3 meninos meus lá, 2, e chegasse uma pessoa e só fazia olhar para o menino, ó,
Hoje o menino pega, colega, e pega, ele senta aqui com o celular na mão, põe outra cadeira aqui, fica aqui, sentado. Aí a mãe diz: menino, sai daí que as visitas querem sentar. Ah, mãe, não vou agora não. E fica por isso aí, cara. E se prepare para mais tarde. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, quando recentemente o Haiti foi destruído por vários terremotos, consequentemente, foram vários terremotos lá no Haiti, muitas pessoas se perguntaram, assim também como muitas pessoas lá em Sodoma perguntaram: ah, mas lá tem criança, ah, mas lá tem velhinho, ah, mas lá tem gente boa, e aí o Senhor vai destruir, vai permitir que todos sejam destruídos? Então vão, e as crianças também, porque até as crianças quando crescer, não vão me adorar. Não vão me adorar, irmão. Onde eu estou morando tem uma mocinha lá que ela gosta de um forró. Ela adora um forró, ela está na igreja agora, está lá na videira, né? Aí a gente conversa com ela, né? Eu falei: eu vou te ensinar a adorar a Deus, eu vou te ensinar, né? Mas a mãe dela brinca com ela, brinca e briga com ela, não respeita ela, vai logo acusando. A menina não tem pai, né? Só tem mãe. O pai diz que vai lá de vez em quando e nunca vai. A menina fica esperando, cheia de perspectiva, né? E a menina gosta de um forró, né? E eu vejo a confusão dela. A menina tem 13 anos de idade. Pense numa personalidade com 13 anos, irmãos. A menina conversa, direciona um assunto, sabe? Ela faz a mãe dela calar, e a mãe dela é crente, irmãos. Agora isso está certo ou está errado? Está errado, irmão. A autoridade está sobre os pais. Você é um líder, e a liderança não começa na igreja, começa em casa. Aleluia. Eu digo isso, irmão, porque eu sou um sortudo, né? Não pode, crente não tem sorte, né, irmão? Eu sou um sortudo, irmão, porque sem querer eu acertei. Sabe por quê? Porque eu sofri. Essa aqui já foi refém de bandido. Eu já fui perseguido, né? Por várias vezes. Você pensa que dentro do Central Peito, quantos telefonemas a gente não recebe, irmãos? De pessoas querendo enganar a gente, dizendo que são de facção. Se vocês vão continuar aí, a gente vai matar vocês. Ser crente é correr risco, irmãos. Você pensa que é fácil? Não é fácil não, irmão. Ser crente não é conto de carochinha. É sangue na veia. É sangue na veia. É Jesus aqui dentro, ó. É Jesus, irmãos, que com a mansidão e com a autoridade, irmão, ele fez 12 discípulos em 3 anos, para que nós estivéssemos aqui hoje. Se a gente fosse esperar por Josué, nós não teríamos ninguém. Ai, Jesus Cristo de Nazaré, naquele povo, né? Sem perceber, a gente perde a presença do Espírito Santo, irmão. Sem perceber. Diabo é mau. Como diz minha netinha ela já prega. Em 2 anos ela diz: mãe, o diabo é mau, né? Ele é mau, mas Jesus é bom, né? Sem perceber, a gente perde a presença do Espírito Santo dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro do nosso trabalho. Quando que a gente perde a presença do Espírito Santo? Quando a gente deixa o pecado entrar, irmãos. Quantos amuletos não tem dentro de casa? Eu sou de um tempo também aonde quem não bebia, não entrava um que bebia. Ah, aqui todo mundo é crente. Ah, mas aí o meu filho bebe, né? Eu vou respeitar ele. Vai beber lá, né? Na cochichina. O seu lar é santo.
O seu lar é santo. O seu lar é separado, irmãos. O seu lar é santo. O seu lar é separado para Deus. Quando você deixa o pecado entrar, quando eu falo em pecado, entenda. O pecado que eu falo, irmãos, quando o pecado entra da nossa casa, todo mundo pensa que é a carne. Essa carne aqui não vale nada, irmãos. Nós somos submissos a pecado, porque é carne aqui, ó. É carne, entendeu? Se eu pisar no pé de alguém, a pessoa não vai gostar. Aqui é carne, né? Mas tem outros pecados, irmão, que a gente precisa retirar da nossa vida. Há frutos que nós precisamos tirar da nossa vida, irmãos, que são as obras construídas por Satanás dentro de muitos de nós, dentro de muitas igrejas, irmãos. As obras do diabo, irmão, que são o quê? Manifestada imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Ah, pastor, jamais você... eu não sou, Deus me livre desse negócio de macumba. Não, aqui ninguém é feiticeiro. Mas às vezes, irmão, você está num lugar, numa igreja onde tem pessoas, sabe, contra você, tá? Sabe, contra, com inveja de você, irmãos. Com inveja, irmão. Nós somos um corpo, irmão, e nós, em virtudes unidos, somos membros e precisamos estarmos unidos com um propósito único de reino de Deus. Propósito de reino de Deus. Sim ou não? Qual é o nosso propósito? É ter casa própria? É ter carro novo? Qual é o nosso propósito? É ter uma conta gorda? Qual é o nosso propósito aqui? Tu acha que Jesus morreu na cruz para nos dar isso tudo? Tu acha que ele ia, irmão, sofrer aquilo tudo para nos dar esses prazeres, irmãos? Não. Mas ele nos adverte ainda aqui na terra, né? Aliás, nós aqui teremos aflição. O nosso estado emocional tem hora que está péssimo, né? Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e tal, né? Jesus nos adverte, nos ensina, nos fala que nós temos que ter maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual, irmão? É você saber administrar a sua liderança na sua casa, irmãos. Negócio sério, irmão. Alguém já foi na loja americana, nas lojas americanas? No departamento de brinquedos, já foram lá? Amém. Vocês já viram algumas crianças caindo no chão e se batendo? Parece até que estão epiléticas. Por que elas se batem no chão? Porque elas querem um brinquedo, né? Querem um brinquedo. Aí a mãe vai lá e compra um brinquedo para ela. Ela acabou de colocar algo na mente daquela criança que nunca mais aquela criança vai deixar de pedir. Ela sempre vai pedir. É muito simples, irmão. A mente de uma criança é um universo. É um universo fértil para você colocar o que você quiser dentro daquela mente daquela criança. Seja obras do Espírito como obras do inimigo. É desse jeito. Aleluia. Agora eu quero que você diga em voz alta: eu sou sacerdote na minha casa. Você precisa declarar isso, irmãos. Porque às vezes quando a gente erra por falta de conhecimento mesmo. Mas você, papai, mamãe que não tem autoridade do pai lá, você é uma sacerdotisa também e pode mover as suas mãos e repreender toda a força maligna que tem dentro de um lar. E qual é a finalidade, irmão, de um sacerdote, irmãos? É instruir a família, é instruir a instituição família. Essa é a finalidade de um sacerdote. Nós estamos percebendo aqui que estão poucos homens que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o João, 10, 11, levanta a mão. Opa, 11, 12 homens, é isso? Vocês são sacerdócio
Vocês são sacerdotes na sua casa. Então cabe a vocês instruir, né, a sua família, irmãos. Orar em grupo, dirigir culto na sua casa. Sabia? Vocês precisam fazer isso, irmão. Eu sei que muitos aqui devem fazer, não é? Mas essa é a função de um sacerdote em casa. Quando ele exerce esse papel de sacerdote, irmão, com certeza Satanás cai por terra. Antes de um filho tomar uma decisão, antes de um filho fazer a escolha, né? O pai vai dobrar os joelhos e vai orar ao Senhor para ver se é de Deus ou não. E aquela palavrinha-chave: Senhor, se for da tua vontade, Senhor, que seja feita, mas se não for, coloca por terra, em nome do Senhor Jesus. Mas não, a gente se encanta com os encantamentos do outro. Aí o camarada chega, põe um pé, né? Aí daqui a pouco ele põe o outro. Aí vai para a sala. Daqui a pouco ele já apanhou, daqui a pouco ele já está arrumando um quartinho lá no fundo do quintal. Irmão, está sendo filmado, né? Vocês que estão em casa, né? As famílias que seguem as redes sociais desse ministério, sabe o que eu estou dizendo? Quantas famílias, irmão, não estão assim hoje? Sem essa liderança paterna, sem esse pai, irmãos, paterno, que orienta você. Amém? Irmãos, você é responsável pelos sucessores da sua família. Vocês serão responsáveis pelo futuro dessa igreja, né? Quando a gente chama levita para cá, poucos têm, né? Era para a gente ter aqui 10 violonistas, todos vocês cantarem, todos vocês cheios de dons. Mas por que não fizeram isso? Tanto tempo, irmãos. O ministério do meu filho só tem 7 anos. Ele cuida de 100 levitas. Só se preocupa em formar líderes. Formar líderes para a igreja crescer, irmãos. Formar líderes para a igreja crescer, para você ir para fora, para você evangelizar. Não espere somente pelo pastor, não. A responsabilidade cabe a cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu queria chamar aqui o grupo de louvor. Antes disso, o João Nilson vai passar as fotos, né? É um grupo de louvor, é só o Emerson. Vem que hoje a gente o Emerson vai cantar a canção lá do Thales. Amém? Vocês entenderam, queridos? Amém? O que nós pregamos hoje, quem quiser dar uma passeada no livro de Juízes, vocês vão entender, tá bom? Naquela época, houve aquele tempo que não havia rei, cada um fazia o que queria. Mas a igreja é uma instituição sagrada. A sua casa é uma instituição sagrada. E na sua casa quem manda é você. É o pai, é o esposo, é o sacerdote da sua casa. E na igreja é a mesma coisa. Quem manda aqui é Jesus e as pessoas que foram direcionadas a cuidar dos departamentos. Porque não é uma terra sem lei, é uma terra que nós estamos debaixo da lei do Senhor Jesus. Amém? Solta aí, Jojo.